Para quem nasceu em 1814, há 20 anos, é um estalar de algoritmo. Quantos números de telefone você sabia de cor? Muitos. 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 Quantos você sabe hoje? 5. Você sabe o seu? O meu e de mais 4 pessoas próximas. Sim. Hoje eu sei só o meu. Só o meu. E mesmo de vez em quando ele deu uma confundidinha. Por que isso aconteceu? Porque há 20 anos atrás você precisava ter uma lista telefônica ou uma cadernetinha, precisava saber os números para ligar. Surgiu a tecnologia, isso foi para a agenda do seu celular, começou a ficar mais fácil, você parou de ter a necessidade de decorar números. Isso te tornou uma pessoa mais burra ou mais preguiçosa? Não. Não. Mudou a forma como você está usando sua cabeça. Hoje, você ocupa esse espaço lá dentro que tinha um número de telefone com outra informação. Com um número de mercado, com uma relação de imóvel, com qualquer uma dessas coisas. Por quê? Surgiu a tecnologia para te ajudar. A inteligência artificial está no mesmo padrão. Então, quando surge uma tecnologia que vai me ajudar a produzir texto, eu não vou ficar mais burro. Eu vou me reinventar e começar a ser mais produtivo de outras formas. Então, ao invés de produzir um artigo por dia, digamos que esse seja meu trabalho, passo a conseguir produzir 4, 5. Mas muito importante que é, a inteligência artificial não faz me deixar de ser criativo. Porque eu preciso ter o pensamento, a massa cinzenta, o background, a informação, para ela ficar melhor. Se eu pegar o ChatGPT e falar, escreva um texto sobre a minha conversa com o Capanema, ele vai produzir um resultado super óbvio, que não é um bom texto. Agora, se eu instruir e se ele escrever o texto comigo, como se fosse ali uma escrita em conjunto, em dupla, aí o resultado vai ficar sensacional. Essa habilidade que os corretores, que os profissionais de mercado, é ela que vocês vão ter que aprender. Como que eu escrevo num ambiente onde agora eu tenho uma tecnologia, uma IA comigo? É aí que as coisas começam a ficar. Se eu ficar preguiçoso, eu vou ficar para trás, com certeza. Você fala a capacidade, o olhar é mais sobre a pergunta do que se importar com a qualidade da resposta. Porque se você tiver uma boa pergunta, a sequência de uma resposta aproximará, ficará próximo disso. É mais um pouquinho que isso. Saber perguntar é importante, mas você tem que ter também conteúdo para fazer junto com a máquina. Não é pedir para o GPT fazer, é fazer junto com ele e colocar ele na sua estrutura, na sua lógica de desenvolvimento, de respostas e tudo mais. Então, porque se você pede para ele, isso é importante explicar. Sim. Uma inteligência artificial generativa, uma LLM, né, que é o grande modelo de linguagem, ela é probabilística. Ela vai te entregar sempre o resultado mais provável. Muitas vezes, o resultado mais provável é o ideal. Então, se eu colocasse para o GPT, escreve lá, vai lá, você que está nos ouvindo aí, coloca o céu é e deixa ele completar. Provavelmente ele vai colocar azul, porque geralmente o céu é azul. Uhum. Mas pode ser que para alguma poesia, alguma aplicação específica, eu quero que o céu seja vermelho. O céu é vermelho por causa do sofrimento, sei lá. Essa não é a resposta mais provável. E não seria o que o GPT me daria. Esse é um exemplo muito claro. Se eu quiser produzir inovação, se eu quiser ser criativo, eu tenho que saber usar aquele negócio. E eu tenho que entender como que ele funciona. Que eu desse instruções para ele, né? Como se ele precisasse, não, ele precisa, né? Porque a nossa ideia é faça por mim. Sim. O que você está falando, então, é faça comigo. Exatamente. Pense que o GPT, ou qualquer outro modelo, ele hoje é mais perto do seu estagiário, sem ofensas aos estagiários, do que de um profissional formado. Se você deixar ele fazer sozinho, a chance dele fazer alguma coisa errada é gigantesca, porque ele está aprendendo ainda. Ele está em processo de evolução. Pode ser que daqui a uns 2, 3 anos ele fique muito melhor. E aí a gente vai ter que mudar a dinâmica. Mas para o profissional hoje, o importante é conseguir aprender a lidar com essa estrutura, uma estrutura que é mesclada. Uhum. Então, para o corretor de imóvel, eu posso pedir um texto para o GPT? Sim, mas eu vou desenvolver com ele. Uhum. Eu não vou só pedir e o preguiçoso ali sentar aqui e falar, deixa ele fazer o que eu vou usar. Porque aí você vai ter uma resposta muito óbvia ou uma resposta não necessariamente correta. Isso é bem importante. Importante mesmo, porque você citou a questão de evolução. Coisas prováveis que vão acontecer, levando em consideração esse momento e essa utilização da inteligência. E no mercado imobiliário, quais são essas probabilidades de fatos acontecerem, esse fazer junto
com a IA. Como que você enxerga isso, Luiz? Quais são as próximas... Eu não gosto muito dessa palavra de próximas tendências, que fica parecendo que eu estou utilizando o chat GPT, não é? Quais são as próximas tendências do mercado imobiliário? Aí ficou facinho, né? Eu queria entender um pouco quais são as prováveis, os prováveis caminhos ou visões que você tem a respeito disso, levando em consideração, inclusive, essa curva de aprendizado que a gente está passando por ela. A gente está no meio do furacão, né, Luiz? Exatamente. Bom, vamos falar de mercado, então. Explicando primeiro o que a gente faz lá na Morada, né? Basicamente, a gente tem uma série de agentes dentro de uma plataforma que fazem pré-qualificação, atendimento, que é a Mia, o copiloto do corretor, que é o Salles, e o pós-venda, que é o Iago. Então, falando da Mia, Cabanema, a Mia atende por mês hoje 110 mil pessoas. E o número está aumentando. 110 mil pessoas conversam com essa inteligência artificial para localizar imóvel, entender comportamento, entender uma série de questões. Ela está ali fazendo um trabalho que ele é muito específico, que é recebe o cliente no WhatsApp, responde para ele rápido, encontra o imóvel, apresenta, faz alguma característica que seja necessário e marca uma visita para o corretor. Ou alguns processos são um pouco diferentes. Quando a gente faz isso, o que é esse trabalhar junto? Se eu tenho a Mia funcionando na empresa, o corretor que vai receber esse lead em sequência, ele não pode perguntar tudo de novo. Ele tem que usar o que a inteligência artificial vai produzir, que é, ela produz um resumo da conversa, ela explica o que conversou com o cliente e para qual caminho seguir. Ela passa uma sequência, né? Exatamente. É mais uma parte da jornada. Exatamente. É como se fosse alguém começando o seu trabalho ali, um secretário, uma secretária, iniciando o processo. Então, se ela perguntou tudo para o cliente, apresentou o imóvel, perguntou da família dele, perguntou se ele tem carro, vem o corretor e pergunta tudo de novo, imagina você que é cliente. Eu não tenho paciência. Já respondi isso. Por que você está me perguntando de novo? Então, o corretor que trabalha com a Mia, ele tem que trabalhar entendendo, olha, continuando o processo dela. Porque aí ele destaca nos pontos onde ele é realmente muito bom. Criar conexão, o cara falou que tem filho, que não tem, usa isso, pergunta das crianças, avança. Esse é o bom corretor trabalhando com a IA. Agora a gente tem também um copiloto para ele. Copiloto, acho que talvez você não conheça muito ainda, que a gente está em processo de lançamento, a gente está implementando em vários lugares. Opa, nós temos... Cadê a câmera do Espaço Gourmet? Olha, nós temos um lançamento aqui, uma novidade aqui no Supermercado. Como é que é isso, Luiz? Explica pra gente. O Salles, o que ele é? É muito comum você pensar uma lógica onde é o seguinte, você precisa, às vezes, de alguém para te acompanhar, de um copiloto, alguém para pilotar com